Fala galera, mais um programa, mais um episódio pra você que tá ligadinho aí no Gorilas TV. Estamos aqui, eu e Jaime Amorim, apresentando o programa ao lado do Rodrigo. Rodrigo Lopes, mais uma vez aqui no contato, para trazer para vocês aquele conteúdo que vocês já sabem, conteúdo interessante, conteúdo engraçado, conteúdo polêmico, conteúdo que vocês consomem e que vocês sabem que aqui tem credibilidade. Mais uma vez, um convidado super especial. Agora, sente o peso da responsabilidade. Eita. O cara é atleta pro, o cara é major, Olha. respeita as caras, bigode grosso, né? O cara é pai, é marido. Irmão, se você ainda não descobriu de que eu tô falando do querido André Oliveira. Irmão, Fala, meu satisfação irmãozinho. imensa Tudo bom, ter meu você irmão? aqui, velho. Demorou, mas saiu, né? Sim, satisfação minha também. Já tava marcando desde antes da preparação, né, e tal. E aí eu falei pra ti, mano, independente de ser antes ou depois, vai ser bom pra caramba. Porque se a gente ganhar, vai ser uma boa história pra contar. E se a gente perder, também vai ser uma boa história pra contar. Experiência não vai faltar, meu Porque irmão. toda história é boa, independente do desfecho, né? Cara, e é aquela coisa, né? Você falou, né? Ganhando ou perdendo e tudo mais, só o fato da preparação em si já acontece muita coisa. Sim. E quem acompanha e acompanhou a tua trajetória, eu acho que não teve uma preparação que foi tranquila assim em relação a não ter alguma coisa acontecendo, né? Sim. Eu te acompanho já tem desde o início das tuas preparações. E eu acho incrível a forma como tu consegue conciliar, né, a questão dos dois trabalhos que são muito importantes. Hoje você é atleta pro, Sim. mas você sempre levou isso com muita seriedade. E a questão da carreira militar em si, Sim. né? São duas coisas que demandam muita energia, não só física, como também mental. Antes da gente aprofundar nisso, conta um pouco da tua história. Tipo assim, Quem é o Andrei? quem é o Andrei? Como começou, Essa como é a que pergunta. foi a vida dele até chegar onde ele tá hoje, Já é uma né? pergunta filosófica logo de cara, né? Pergunta quem é o Andrei. Ser ou não ser? Cara, sempre costumo falar da minha origem partindo dos meus pais, né? Meus pais são da área de educação física, isso já fala muita coisa. Minha mãe é super conhecida na área de educação física, porque ela deu aula na UFAM e na Unip, Caraca. e até hoje dá aula na UEA. Então minha mãe é a professora Jane Abreu, né? Que deu aula pro Bambam, deu aula pro Joel, deu aula para uma geração de Caramba. pessoas que hoje atuam nas academias, né? Então, pô, muita gente me encontra nas academias de Manaus. Eu falei, tu é filho da Giane, né, e tal, pô, fui aluno dela, da Paula, minha irmã também foi professora da Unip, de Educação Física, hoje tá em Familiar, Portugal. já tá. Então, assim, a minha família sempre girou em torno do esporte. Que fera. Pra ser bem sincero, assim. Meu pai é do handebol, então conhece o Odivaldo, lá da Espásio, Nossa, né? mano. Conhece o pessoal do handebol de maneira geral. Também, muita gente me conhece por causa do handebol, que eu também comecei no handebol. Então, sempre houve dentro de casa esse estímulo à prática do esporte, né? Nossa. Então, se a gente for traçar ali o paralelo do fisiculturismo com quem é o Andrei é filho de professor de educação física, de uma irmã que é da área de educação física, um irmão que só não continuou no esporte porque teve uma lesão muito cedo. Meu irmão era destaque, assim, no futebol de salão. E um dia ele jogando uma pelada na frente de casa, uma quarta-feira de cinza, ele rompeu tudo que tinha no joelho dele. Com 15 anos de idade. Caramba. Mano. E aí, enfim, virou uma batalha e tal, mas meu irmão também com certeza estaria brilhando no esporte. Cara, que doideira. Tu falando os nomes, o nome da sua mãe, eu sei quem é a professora, Sim, né? sim. Mas eu não fazia ideia disso, pô. Sim. Que Muita gente não onda, faz doido. ideia. E outra coisa, por que tu não quis seguir na área, nesse rumo da educação física? É engraçado porque eu lembro que quando eu tava terminando ali o ensino médio, eu tava ali, ou era educação física, ou era outra parada que eu gostava muito de fazer, que era design. Eu gostava muito de desenhar, gostava muito de desenho gráfico já. Show. E eu lembro que quando eu fui fazer a minha inscrição, na época o vestibular era macro ainda, né? Isso era 2004. Então eu tinha que optar por uma disciplina que fosse mais fácil de eu passar. Educação física tinha as disciplinas que era peso 2, que se eu não me engano era biologia e português. Eu sou bom pra caralho de biologia e português. Eu não sei por que eu escolhi design, que o peso 2 era física e matemática. Nossa. E eu sou péssimo de física e matemática. E aí eu passei pra design, cursei 3 anos. E engraçado, porque Sou design. pra tu ver como Design não aqui. é designer, cara. De interiores. Não.
Comecei na UFAM, respeito. ainda era desenho industrial, no ano que eu Pô, fiz o desenho vestibular. industrial. Então, Eu fiz desenho industrial no Senai, mas na época eu xerifado ainda. Sim, sim. Pô, é chatão. ainda era Não desenho amarrava, industrial e aí no meio do curso desmembrava pra design de produto ou desenho visual, ou design visual, né? E acho que 2 anos depois que virou design logo de vez. Mas enfim, e engraçado, porque como não era pra ser mesmo, né? Quando eu comecei a cursar a UFAM, eu lembro que a parada que me fez querer desistir era pegar ônibus ali na desgraça da Recife. Aquele viaduto da Recife estava em construção, aquele viaduto que passa ali a Sei, Recife e a Darcy Vargas, estava em construção. Eu morava no Dom Pedro e estudava na UFAM. Então eu pegava o ônibus no Dom Pedro. Dom Pedro Japim. Cara, eu demorava 1h30, 2 horas pra chegar na UFAM, cara. Aí todo dia eu ia naquele caminho, eu falei, bicho, eu tenho que mudar minha vida. Eu tenho que mudar minha vida, eu não vou E a aguentar galerinha essa porra. Reflitão no ônibus, E né? a galerinha, reflitão, e a né? galerinha hoje fica puta porque espera 5 minutos o Uber, né? É. Sabe o que que é? E eu Nunca serão. eu ficava com raiva que tinha os colegas que, pô, já De tinham uma carro condição, e chegava tal. de carro, tranquilo, no ar-condicionado, eu preciso de dinheiro, bicho. preciso de dinheiro. Suadão. E aí começou a surgir as oportunidades. Tá? Minha irmã, que cursava educação física, já na época, já era formada, aliás, né, nessa época, ela se ofereceu pra pagar o concurso da polícia pra mim. Porra. Eu nem sabia o que era. Eu, tipo assim, eu fazia ideia do que era militarismo por causa do meu pai, que era professor do colégio militar, de educação física. Massa. Mas não fazia ideia dos pós-graduações, não sei o quê, não sabia a diferença de oficial, praça, pá. Caramba, Foi um tiro foi. no escuro. Porque eu Paraquedas, estava né? frustrado com a vida de universitário. E eu falei, mano, não quero estudar não, quero trabalhar. E aí passei no concurso da polícia, que na formação a gente já fecha uma graduação, que é de segurança pública. Segurança então eu sou pública, bacharel em sim. segurança pública pela UEA, Massa. que é um convênio da Polícia Militar com a UEA. E aí depois, já nada a ver, eu formei em Direito por Era essa encontrar minha dúvida. afinidade com a área de segurança pública. Massa. Então hoje, os caras foram Vinculou, perguntar, né? tu é especialista em quê? Em segurança pública e em Direito. Quando o cara olha pra mim. Meu Deus do céu. Mas eu fiz o vestibular de design Ele e a foi minha do família toda... design pra segurança pública pro direito. Nada a ver Nada a com ver. nada, bicho. E me especializei na área. Sou especialista em direito público, sou especialista em direito militar também, por conta da polícia. E nerd. E, né, Gamer. e me amarro até hoje em design, e acompanho, Pô, sigo o canal do massa. YouTube, design e tal. De fera, Doido. bicho. Eu ia perguntar, né, sobre a questão de como surgiu o militarismo, mas tu já Sim. falou, né, incentivo da sua irmã. Foi, tipo, tiro no escuro, total. Né? Tipo, na época o salário não era tão bom, mas era um concurso de nível médio, na época hoje é nível superior. É. E foi o último Caraca. concurso de nível médio para oficial, né? Beleza. E. Não, aí eu. E como é que foi que tu se encontrou na musculação e iniciou no fisiculturismo, né? Porque aí contou tua profissional, tua história, e aí como é que tu começou a migrar pra esse lado mesmo? É uma né? história de idas e vindas, cara. Idas e vindas. Sabe aquele relacionamento tóxico? Tóxico. Que o pessoal... é tóxico até hoje, você me deu certo. Aí fica indo e voltando. Mas começou lá atrás, quando eu jogava handebol ainda. Meu pai, por ser da área de educação física, e já estudar, na época não era muito falado sobre isso. Isso era 2003, eu acho que eu comecei a treinar. 2003, era muito novo ainda. Falava sobre musculação e esportes, né? Que era combinar a musculação como melhoria do alto desempenho nos outros esportes. Era só específico, esporte. Exatamente. Então, tipo assim, os caras não acreditavam que tu agachar ia fazer tu pular mais alto, ou tu nadar com mais intensidade. Então ainda se tava engateando aqui no Amazonas, né? E lá pro São Paulo o pessoal já tava há milênios, né? Nossa. Inclusive foi pelo fato de competir fora que o meu pai trouxe essa expertise ideia, pra cá. E aí o nosso time, eu lembro no juvenil, e olha como no cadete, aliás, né, que era até 16, olha como era a cabeça da galera. A galera ainda acreditava naquela parada de se a criança treinasse, não cresce. ia atrofiar. Tipo, totalmente Sei. contrário. Nada a ver, Totalmente mano. o oposto. E aí o nosso time era o único time que treinava. Então todo mundo, Caraca. molecada de 14, 15 anos, ia pra academia, agacho, pum, trabalho de explosão, Fera. com elástico, treinando arremesso com elástico, pá. E a gente na categoria de base disparou, assim. A gente foi campeão amazonense nível, uns né? 5, 6 anos, assim, em Caraca. seguida, entendeu? Aí depois começa a vir a parte genética, por exemplo, eu não sou muito alto, então já não conseguia mais contribuir tanto no handebol e Ele tudo falando mais. isso e eu aqui, né? Eu não sou muito alto.
Só hoje, né? Que eu tô no barco. É, mano, tu não ia jogar na NBA, né, mano? Convenhamos. Meu amigo, nem handball eu prestava, eu sou traumatizado com Tu essa podia ser o parada. melhor arremessador Não dá. e tal, tu não ia jogar na Não NBA. ia. Chega uma hora que a genética, ela separa a galera do nível competitivo do nível Só se fosse praticante, pra né? passar por baixo, né? Toalheiro, cara. Toalheiro. E aí eu já treinava bem e tal, e mostrava ali algum aspecto genético, só que eu achava que eu treinava pesado, né? É sempre a gente acha que treina até a gente treinar de Até verdade. treinar. E eu Até fui porque treinar são treinos diferentes, né? Isso, Pra cara, esporte, pra musculação é exatamente. outra parada, né? São duas valências bem distintas, assim. Sim. O treino destinado ao esporte e o treino Sim. destinado à hipertrofia, por Hipertrofia, si né? só. E aí, quando eu fui pra Tabatinga, por conta da polícia, já fui servir no interior, né? Na fronteira, a tríplice fronteira, Brasil, Doido. Colômbia, Peru. Eu conheci um fisiculturista, que já Caraca. tá até falecido, que era o Duncans Vela Dias, que eu conheci por causa de uns brothers da Federal que gostavam de treinar. Conheci o pessoal da Federal, do Pensei que Exército fosse lá. o Regis dos fuzileiros. Não era Regis, não. E aí, conheci esse cara na academia, que era em Letícia, na Colômbia. A gente atravessava a fronteira pra treinar, que a academia de Tabatinga não era tão boa e tal. E aí, esse cara que começou a me mostrar um outro lado do fisiculturismo. Eu via uma foto, um pôster do Ronnie Coleman na academia. E aí, nessa época, o Ronnie Coleman ainda competia. E era Ainda policial tava na também. ativa, que isso foi 2010. E era Não, policial, ele né? já não era mais policial Não, nessa época. Tinha uns 2 ou 3 anos que ele tinha saído da carreira. E aí eu pensei, por que é esse cara aí? Não sabia quem era Ronnie Coleman. Porque, assim, Caraca. tipo assim, eu lembro de ver ele em algum lugar, mas não sabia quem era. Aí ele falava com um sotaque português. Essa é Ronnie Coleman, cara. Ronnie Coleman é o maior fisiculturista da história. Aí eu, é mesmo, cara. E como é que é isso? Aí ele começou a me explicar. Que eu via ele atrás do balcão da academia, batendo assim um potão de mingau. Cara, sem sacanagem, mano. Era isso aqui de mingau. Acho que ele devia com uns 200 gramas de aveia ali. E aí a gente trocava muita ideia e tal. E ele passou o primeiro treino de perna na minha vida. Que eu achava que eu sabia treinar perna. Meu Deus. Aí mostrou. Aí tudo isso que o pessoal mostra hoje, ele fazia. Drop set, Essa galera. cluster e tal. O cara já fazia sem nem saber o que era. Mas ele fazia. E aí eu saí, cara, quase caindo. Aí ele falou assim: esse foi o primeiro treino da sua vida, agora é só continuar treinando sempre assim. E ele falava, e toda vez que eu tava saindo da academia, ele falava: come proteína, cara, proteína. Ele sempre falava: Cara, come Informação proteína. assim, né? Ele, Tipo ele assim, indo aí eu embora ficava- mancando, Aí eu aí ele proteína, vai, vou comer faz frango. isso. Aí eu saía da academia, E a descia, vozinha ficando mais Só baixa. quero ficar vivo, pô. Só Falava, quero ficar parava lá no vivo. restaurante Três Fronteiras, lá do seu Mohamed aí. Frangão. Mohamed, um bifão, frango, desce aí aquele trio. Top. E comia. E foi assim que eu comecei a ir pro lado do fisiculturismo, entendeu? Foi conhecendo gente que praticava fisiculturismo. Não tem jeito melhor, Foi né, na cara? porrada, É a né? experiência, Sim, né, sim. velho? A gente sempre fala sobre isso no programa, que é assim, na nossa época de adolescente, o esporte que todo mundo queria ser era jogador de futebol. Sim. A molecada queria ser, eu quero ser jogador de futebol, Ronaldinho, etc. Hoje em dia, a molecada já não quer mais. Eles querem ser fisiculturistas. Eu sou consultor numa academia, né, lá em Santa Teovina, e aí ontem eu conheci um garoto, ele tem, eu acho que 20 anos, 19 para 20 anos. Aí o pai dele falou assim: professor, conversa com ele ali que ele tá com ideia de competir. Aí eu dei uma risada, né? Eu dei uma risada, mas não foi de deboche, foi de falar assim pra ele: Mãozinho, quer competir? Não pense em competir, pensa só em treinar. 20 anos, pô. Sim, sim. Falei, você só pensa em treinar e melhorar. Mas tu vê, a molecada hoje, ela já pensa assim, Já pô, eu almeja quero isso, né? ser fisiculturista. Mas não tem noção do que é realmente a vida de um atleta de Sim. fisiculturismo. Né? Como a gente estava comentando antes. É uma coisa, tem a galera que vai testar, Sim. e tem gente que realmente Vai gosta pra daquilo e vai cima. viver aquilo. Sim. Ser atleta e estar atleta são coisas completamente diferentes. Andrei, pra ti, já passou por várias preparações, qual é a parte mais difícil, assim, da preparação? De forma geral. Eu poderia falar, assim, de diversos aspectos. Por exemplo, o aspecto fisiológico, o aspecto psicológico, o aspecto financeiro. Uhum. Então, cada um vai ter uma dificuldade e as pessoas sentem dificuldades nessas áreas de maneira distintas. Tem cara que se afunda em dívida pra competir e É caro, daqui meu a pouco vende o carro e tal. E o cara tá de boa, porque o cara é desprendido com isso. Entendeu? Entendi. Tem cara que é desprendido. A gente olha e acha o cara maluco. Porra, o cara maluco, bicho. Mas O pra cara ele- deixou de comprar a cama da casa dele. Mas pra ele fala assim, mano,
dormir no chão pra mim Faz sentido pra ele. faz sentido pra ele, entendeu? Do ponto de vista fisiológico, por exemplo, tem gente que sente muita fome. Fome é fisiológico. A gente fala, fome é psicológico. Não, não é psicológico, é fisiológico. Dói. Quem sente fome de verdade sabe que é fisiológico. Então, tem gente que se impacta muito com aquilo, porque percebe o corpo funcionando de uma maneira diferente. Sabe quando tu já deve ter tido também, faz assim, deu uma engordada a mais? Sim. Percebeu Lento, que metade. amarrar o tênis era mais difícil. Exatamente, subir a escada só faltava morrer. O cara percebe a mudança do organismo e o cara se impacta. O corpo reage diferente. Agora tem cara que não. Tem cara que fala assim, pô, mas a comidinha tá boa, né, mano? O que é mais? É só não subir escada, eu vou de elevador. Aí não, é só pedir pra mulher amarrar o tênis. Então cada um encara a parada de uma maneira diferente. Faz sentido. Da forma, por exemplo, a minha esposa Tainá, ela experimentou fazer uma dieta restritiva. Ela não sabia que a pessoa tem muitos gases por fazer dieta restritiva, por não estar comendo direito. Vazio, né? Vazio, O dá gás muito preenche o gás. espaço. Ela passou mal de tanto. Eu falei, isso é o nosso dia a dia, mano. Todo dia. A diferença é que a gente peida pra caralho. A gente não tem A gente pudor não nenhum. segura. A gente espera só sair da academia e sair voando. Mano. Mentira não, cara. Mas, por exemplo, fisiologicamente, dá muitos gases. Sim, e tal. Então sim. tem gente que aquela experiência fisiológica ali é traumática. Pô. Tanto tem cara que não compete por causa disso. Vai uma vez, no meio do caminho, fala, não, mas isso não é pra mim, não. Pô, o cara, quando tá fazendo hiperidratação, o cara mijar na garrafa dentro do carro, porque tava no trânsito. Eu tive que fazer isso. Cara, tive que fazer bebê, isso, o tá? cara que, tipo assim, eu quando comecei a mentoria com o Everton, mano, água. Meu amigo, eu, tipo assim, eu tomava água ali, 3 litros, Não, que é a beber base. água, Sim. meu Mano, parceiro. 5 litros, 6 litros de água por dia. Meu amigo, É, isso aí. no começo, que tu não é acostumado, meu amigo é direto indo no Maria banheiro. Mijona. Tu tá ali no meio do cardio, parou o cardio no banheiro, voltou pro cardio de novo, 15 minutinhos depois, tem que... Pô, bicho, aí... É fisiológico. É tem que fisiológico, adaptar a tua rotina, aquilo ali. E o aspecto psicológico, cara, é outra parada que muita gente confunde com o fisiológico, mas, por exemplo, psicológico vai ser assim... Pô, tu vai ter que ir na... Isso eu tô falando do competitivo, Sim, né? sim, Fisiculturismo mesmo, competitivo. Não do Não cara que recreativo, quer ser marombeiro, não, recreativo. Não. Mas o cara vai ter que ir no aniversário de família e vai ter que deixar de comer a comida de lá. Vai levar mais... pô, o cara tá com a marmita e tal. Isso é o psicológico, porque tu não tá numa situação fisiológica ruim ali. O cara fala, não, é porque o cara vê comida, o corpo sente vontade de comer. Não, mano, o corpo, ele não interpreta assim. Isso tudo é psicológico. A diferença de uma pizza e pra um prato de comida não tem nenhuma pro teu corpo. Ele vai comer, pra ele é carboidrato, gordura, Ele açúcar, não vê o que é tiver. Entendeu? Ele não vai enxergar. Né? Aí sim Só é o o psicológico paladar. falando. Porque não é só a comida, é a experiência, Sim, os familiares ali se abraçando e tal. Então isso impacta muito também. E outras Aí vem a coisas também. chacotinha, olha aí, Sim, olha sim. aí, tá Eu com... lembro... em A balança dele, que às vezes tu vai no churrasco, eu geralmente quando tem um churrasco, pô, eu não vou deixar de comer o churrasco, mas eu vou lá pesar, Uhum. né? Pego o franguinho ali, que tá... Aí, olha a balança dele, tá? Isso que ele Prudência. falou em relação à família, vai linkar com o que eu falei em relação ao faz sentido pro cara, né? Sim, Quando eu competi em 2016, a competição foi na semana do meu aniversário, pô. sim. Aí o pessoal fez festa pra mim, todo mundo Não comendo comeu bolo, bolo. sushi, e eu tava com a minha marmita. Aí eu vou te falar uma parada. Eu conheço atleta profissional que não tem filho, não tem mulher, não mora na mesma cidade que a família. Então, tipo assim, pro cara isso não faz diferença nenhuma. Porque a vida dele é só isolou, né? ele. Se isolou. É só ele, então o psicológico não vai Não abalar esse não cara, pô. abala, faz Porque sentido. ele vai sair de casa, vai fazer o aeróbico em jejum, vai comer a primeira e vai não vai voltar mudar pra casa nada. e a vida é a mesma. A vida dele vai ser a mesma. É isso O que que tu mais sente? O que eu mais sinto é psicológico. O que eu mais sinto é psicológico. Porque é muito comum o cara se questionar o porquê, entendeu? Por exemplo, ainda mais pra mim, pô. Para que eu tô fazendo, já tenho um emprego. Sou major da PM, quase tenente coronel. Então, tipo assim, toda a minha renda vem do meu emprego que eu já faço há 17 anos. Aí, tipo assim, não, beleza. Enquanto for hobby, tu não leva tanto a sério quanto o cara leva no competitivo. Quando chega na competição, começa a gastar dinheiro e compra GH e já gasta Impacta com em inscrição outras e não sei coisas, o quê. né? Caramba. E, por exemplo, eu que sou pró, eu obrigatoriamente vou ter que competir fora, vou ter que gastar com viagem e tal. Tu começa a perguntar o porquê. E esse porquê te baqueia muito psicologicamente. Porque eu falo assim, eu desisti, não vai ser prejuízo nenhum pra mim, mano. Não Muito sou pelo contrário. personal, não sou nutricionista, tipo, não vai queimar meu filme na minha área profissional. Amanhã o soldado trabalha, nem sabe que eu compito. Então, tipo assim, pra ele tanto... O soldado vai chefe, continuar deu uma- prestando continência Deu uma e emagrecida, acabou, né, chefe? mano. O soldado deu uma emagrecida, né, chefe? O cara tá seco, pronto Cara pra tá- competir. Deu uma emagrecida, né, chefe? Então, tipo assim,
é muito fácil pra mim desistir, entendeu? Então, pra mim, o psicológico é o que mais impacta, entendeu? Legal. É muito fácil pra mim desistir. Por que não? Por que não? Porque eu não desisto? É. Porque o meu psicológico é forte. Boa. Entendeu? Aí- É por isso que tem muito cara que desiste, pô. Pô, tem cara que... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui no atleta grande, o Rossi. Por que o Rossi vai competir hoje? Financeiramente falando. O Rossi é empresário, tem trocentas empresas e tal. Então, tipo assim, pra ele é muito fácil desistir. E se ele não tiver o psicológico bom, ele vai desistir, mano. Porque não vai fazer diferença na vida dele. Que o seu psicológico é bom, isso aí é inegável. Já te acompanho, já sei que é. Aham, A pergunta, deixa eu melhorar a minha pergunta. aham. Tirando esse fator da sua cabeça ser boa, Sim. o que te faz, o que Continuar. faz o Andrei continuar nessa rotina? Cara, é a parada da esperança. É a parada da esperança. É da esperança De que certo tu e vai... É a parada da esperança que isso vai gerar alguma coisa a mais pra ti. Entendeu? Então você tem expectativa nisso. Tem expectativa nisso, entendeu? Porque no fisiculturismo, não só no fisiculturismo, cara. Se for olhar, hoje em dia com as redes sociais e tal, o cara vira assim. Não, muito rápido. Quem é era uma o Bitelo? oportunidade. Quem era o Bitelo um ano e meio atrás? Passando a menor ideia. É Exatamente. pedreiro, né? Quem era o Pedreiro, Bitelo? né? Era pedreiro, mano. Eu Não, não ele lembrava. era ajudante de pedreiro. Não era nem o pedreiro, mano. Era o cara que carregava o peso só. Era o cara que só Tá, carregava cara, peso. Quem era o Bitelo? Sim, 2 e anos eu tava atrás, vendo entendeu? o Léo Stronda falando sobre ele. Cara, é um cara que do zero, não era nada. Em um ano se preparou e o cara ganhou um campeonato mundial, pô. Sim. Cito É um outros negócio aqui. absurdo, Porra. pô. Foi um. Na verdade, ele aproveitou um dom natural que Sim, Deus deu pra ele da sim, força, sim. porque ele é um É. animal. Sim. E teve alguém na gestão ali, porque direcionaram ele. Sim. Mas ele, lógico, tem o esforço dele. Né? Mas de fato, do 0 ao 100. Ainda em bateu, um assim, ano. um ainda ano. bateu o recorde, né? De 0 a 100. E agora Sim. tem uma academia, né? Abriu Tem uma uma academia, academia. uma... Cara, e ele elevou o esporte, né? Sim, sim. Porque até doideira, então mano. ninguém se interessava pelo. Né? Hoje tá todo mundo vendo. Ele conseguiu a confederação dele agora, Não, né? é lucro pra todo mundo. Pô, é Quando um cara que nem ele absurdo, assim pô. cresce desse jeito, é lucro pra todo mundo ao redor. Pô. Ninguém mais lembrava do Dória. Pô. Eu ouvia falar do Dória, olha, Fato. anos atrás ele sumiu, pô. Ele tava, como é que a gente fala? Ele tava no freezer, mano, o Dória. Foi igual o que o Na Whindersson geladeira, Nunes, né? o Whindersson Nunes fez com o Popó, né? O Popó, O não Popó tava no Popó. freezer, O pô. Quem era Popó falou Popó? isso ontem, não, antes de ontem, numa entrevista. Cara, Ele deu falou, um boom cara... no boxe. O boxe já foi pra um nível... Ele voltou falou, o nível, depois né? que eu lutei com o Whindersson Nunes, eu conheci as redes sociais e portas se abriram pra mim. Sim. Olha que louco isso, que bizarro isso. É por isso que eu digo, que a minha esperança de não desistir era o quê? Pô, eu tô às portas de uma competição que pode me qualificar pro Mr. Olímpia. Caralho. Entendeu? Então, tipo assim, se eu ganho, por exemplo, ano passado eu fiquei em segundo, pô. Porra. Foi literalmente Caramba. um detalhe ali que me deixou fora, entendeu? Então eu chego lá no Mr. Olímpia, aperto a mão de um cara que... O cara bateu o olho em mim e gostou de mim, sei lá. Detalhe, né, Conversou comigo, me achou legal. E aí o cara começa a me dar esse feedback, essa ajuda que o cara deu pro Bitelo. Precisava só daquele Só um empurrãozinho, empurrãozinho, entendeu? né? É por isso que eu falo, pra gente já no profissional, já não é mais simples, porque é o que eu falo, uma preparação amadora com uma profissional não tem diferença, pô. É treinar, fazer dieta, Pra comer e treinar descansar. pose. O que altera o profissional Os é o níveis, tamanho das portas que os são abertas. níveis, Pro- proporção, A porta do né? amador é essa aqui, quando tu pega o Procard é essa aqui, e quando tu chega no Olímpia é uma porta gigantesca, entendeu? E digo mais, ó, por exemplo, trazendo o próprio fisiculturismo, o Menegatti, que ficou Sim. em nono no Olímpia ano Sim, passado. sim. Pergunta, o Menegatti pegou o Procard um mês depois de mim, cara. Eu peguei o Procard em setembro, ele pegou o Procard em Na outubro. próxima competição. E o Menegatti é top 9 da Olímpia, pô. Entendeu? Por quê? Olha que ele Caramba. pegou, alguém viu esse cara, viu o talento dele, puxou ele pelo braço, deu o apoio, hoje ele tá nas Momento portas do grande certo, no lugar campeonato. certo, né, Exatamente. cara? A gente vai voltar pra aquele assunto, ele falou uma parada interessante, né? Quem era o Bitelo e depois do que se tornou e tal, e ele a mesma coisa. Ambiente, né? A gente sempre fala sobre Um isso. ambiente A soberano. né? importância do ambiente que é soberano. Sim. Né? Hoje, né, tipo assim, tem o quartel, os teus ambientes são quartel e academia e família, né? Acredito que família, seja sim, isso. é isso. Não sei, essa parte mais interna a gente não acompanha, mas na tua família ainda existe alguma objeção em relação a isso ou é apoio? Full? É isso que eu ia perguntar, no caso... Claro, a tua família é do esporte, educação física, Sim. mas sempre, ainda mais os antigos, sempre tiveram meio que esse preconceito com o fisiculturismo, né? Não tô falando sua família, mas de modo geral. Sim. Como é que foi fisiculturismo? Como é que foi a reação da tua família? Como é que foi que ela lidou com isso? Foi de boa? Foi... Porque Cara, sempre foi- tem a parada, esteroides, anabolizante. Sim, sim. É porque assim, por exemplo, minha mãe
deu aula para vários fisiculturistas Show. daqui de Manaus, né? Então ela já conhecia a rotina dos caras, né? Foi nada Então, novo, assim, né? pra ela não foi nada novo eu estar fazendo aquilo. E o meu pai sempre me apoiou em tudo. Meu pai sempre quis me ver campeão. Pô, isso entendeu? demais, velho. Porra, Sempre quis me ver campeão. Sempre Muito fala a bom. importância da família no processo. O meu pai, como ele era quando eu comecei a praticar o handebol, ele era o treinador do time. E ele era aquele cara, assim, totalmente contra o nepotismo. Ele não queria que eu fosse do time porque eu era filho dele. Pelo esforço. Ele queria que eu Massa. fosse do time porque eu era um dos melhores. E ele se esforçava pra eu entender isso, entendeu? De uma maneira muito paterna e tal, Sim, mas- muito pedagógica. São professores, eles sabem ensinar. Show. De criança até marmanjo. Então ele sempre incutiu isso na minha cabeça. Ele sempre me quis ver campeão. Então, tipo assim, o que faltava pra eles se convencerem aconteceu em 2023, que foi quando eu competi aqui no Music Contest Amazônia e peguei 2 overall. E aí quando eles viram ali, pô, meu filho é o campeão, pô, É de isso. tudo. É Campeão isso. da porra toda e tal. Concluiu a missão, pelo menos. Por que ali, você é o- contra isso, entendeu? Da Então hora. tiramos foto e tal, e Ó, abraçamos, massa. parabenizamos e tal. E daí pra frente, cara, foi só empurrando, foi só empurrando. Isso é muito bacana, cara. Eu sou competidor desde 18 anos, de todos vários esportes. Eu Sim. adoro praticar esporte e competir. Eu gosto de competir. E assim, eu não sou aquele cara que fica triste quando perde. Lógico que eu gosto de ganhar. Sim, sim. Mas eu gosto mais ainda de saber que eu fiz tudo. Eu É, fiz tudo. essa é a parada. Então, assim. Venceu você mesmo. né? Que essa Não é nem parada- só aquele papo que chega, a galera fala. É de assim, meu irmão, eu fiz tudo realmente que dava. Ganhar ou não, às vezes dá, às vezes não dá. Mas essa parada da família, do acompanhamento é muito legal. Eu Sim, lembro é que importante. quando a gente veio, meu pai é militar também, só que é da aeronáutica. Aham. E quando a gente veio pra cá, a gente veio transferido. Eu tava na porta de jogar pelo esporte em Recife. Aham. Eu adorava futebol. Eu falei, não vou pra Manaus nada, vou fazer o quê em Manaus? O que tem, O mano? que tem em Manaus? Eu falei, não vou, pô. São E eu, Raimundo. moleque brabo, né? Não vou. É, mano. Aí minha mãe falou, Amazonas tu agora. vai e acabou. Tu só vai. Eu, pai e mãe, né? Tu vai. Acabou. Cheguei aqui mordido e tal. Aí entrei na UBRA na época, Escola Concórdia. Primeira coisa que eu fiz, futsal. Campeonato. Pai, é o seguinte, eu tenho que ir pra... Esse é o endereço. Aí meu pai, tudo bem. Mapa. Sim. Encontrou o mapa, vamos, e levava. Na outra semana, pai, futebol de campo agora. Esse é o endereço. Tudo bem? Mapa, vamos. Então meu pai sempre foi esse cara também, que me levava pra competir. A mamãe, ela tem muito coração. Ela me apoia em tudo, mas ela não consegue assistir, que ela quer logo bater nos outros. Bota meu filho! Pá! Essa é minha mãe também. É, Minha quer mãe sair na também. porrada, quer bater nos caras, né? Mas o meu pai também sempre deu esse Tá apoio. vendo, galera? O Rodrigo é filhinho de mamãe. Não é isso? Mãe, beijo, te amo. Tem que ser, tem que ser. Pô, bicho. É, tá certo. E aí, Muito na Globo. faz muito diferença Faz. esse apoio. Sim. Em 2017, quando eu competi, tava lá meu pai na arquibancada. Ele não entende absolutamente nada. Meu pai não é do esporte. Mas ele sentado lá, só assim, ó. Entendendo nada. Analisando, Entendendo fingindo que nada, tava só assim, ó. analisando. Mas ele tava lá me apoiando. Aí tem uma foto... Na eu- cabeça dele é assim, esse é meu filho. É muito doido esse meu filho. Acho que É o ele que eu falo pra todo mundo, bicho. Se não for apoiar, não atrapalha, pelo menos. fica na tua, né? Seu filho pode ser o próximo Bitelo, seu filho pode ser o, sei lá, o próximo Gustavo Apoiar, Borges. Da hora. Cara, rotina de preparação e quartel. Como tu concilia isso? Se bem- Hoje é mais Equilibrava, né? tranquilo, tá no Sim. administrativo. É, praticamente no administrativo. E aí, como é essa conciliação? Escala, preparação, alimentação, treino? Cara, como eu falei, eu sou policial militar já há mais de 17 anos. Então eu já conheço tudo que tem pra conhecer. De rotina, do que eu posso, do que eu não posso. E já fisiculturismo não, já é novo, né, pra mim. Aí tô fazendo 5 anos aí, no final do ano, de fisiculturismo. Caraca. Cara, é- eu pensei a mesma coisa, bicho. Eu pensei a mesma coisa. Cinco Nossa, anos, novo, o cara é 5 anos, pro. Aí eu... Tá, Tô vai. fechando aí 5 anos de fisiculturismo em novembro, porque eu estreiei, né, em 2020. Ó. E aí eu ainda tava me adaptando ao o que é a rotina do fisiculturismo em si. Porque quero ou não ter uma rotinazinha ali de Uhum. preparar comida e tal, que é a parte mais chata da logística do fisiculturismo. Sim. Mas é aquela parada, é a coisa do planejamento. É você, abusar do alarme no celular. É você fazer a listinha de compra pra não esquecer. É estar olhando todo dia a geladeira pra ver se não falta alguma coisa. Bicho, é coisa assim que as pessoas subestimam, mas faz toda a diferença, cara. Se tiver alguém que faz a comida e tal, facilita demais. Mas que essa pessoa saiba fazer a comida do jeito que é pra ser feita. A Isso é conciliação, essencial. por exemplo,
eu trabalho em escala corrida. Então eu trabalho um dia de 7 às 19, aí folgo 24 horas seguidas, ou seja, no outro dia... Ah, tá. O teu horário eu de vou- começo é diferente. Aí no outro dia eu começo às 7 da noite e vou até às 7 da manhã do outro dia. Então eu tiro Caramba. um turno diário e um turno noturno. E aí depois eu folgo 3 dias seguidos. Pô. Então, tipo assim, nesses 3 dias seguidos, cara, é o que eu falo. Era vida de atleta. Era comer, treinar e dormir. O que pegava era nos 2 dias de serviço. Por quê? Se um Muda a serviço rotina, começa às 7 da né? manhã, 7 da manhã eu tô entrando. Então eu tenho que estar com as marmitas de 7 da manhã até as 7 da noite prontas. Eu tenho que planejar se aquele dia eu vou Nossa. treinar ou não. Se eu for Caramba. treinar, eu vou sair só 19, depois de 12 horas de serviço. Ainda vou ter que treinar, fazer cardio e tal. Caramba. Então eu tenho que decidir. E no outro dia, que é o turno noturno, eu tenho que lembrar que eu não vou dormir naquele dia. Então, se eu vou comer 5 refeições no dia, eu vou ter que comer 1 ou 2 a mais, porque eu vou passar a madrugada acordado. Meu metabolismo vai continuar. Nossa. Então tudo isso é um... E aí não tem É um um descanso cálculo. também, né? Organização, né? e aí vem a importância do cara ter um coach bom. Abraço, Caio. Cai. O cara ter um coach bom que pense e considere a tua rotina junto contigo, né? Cara, Então, assim, imagina, pra mim o dia que mais pegava, assim, era o dia do que eu trabalhava à noite. Por quê? Aquele dia eu treinava de dia. Então, já fazia o aeróbico em jejum quando eu acordava. Aí fazia a primeira refeição, ia treinar, fazia a segunda, aí ficava puxando freio de mão, pra não sentir fome. nossa. Por quê? Porque queria comer no máximo 5 refeições, em 24 horas acordado. Caramba. E aí eu conseguia. 5 refeições. Quando chegava uma hora ali que eu comia a quarta refeição, mais 11 da noite. Conseguia. Porque eu fazia aeróbico em jejum, eu dava uma segurada, permanecia em jejum, e por isso que eu falo, é importante tu conhecer as estratégias. Usei muito jejum intermitente. Ah, é? Porque se tu não faz a primeira refeição, o teu metabolismo vai levando Vai a pagode arrastando, ali, vai arrastando, o nível de açúcar no sangue ainda não foi... Não deu pico nenhum. Não deu pico nenhum, então tu consegue sustentar ali a fome de maneira mais De boa. mais de boa. Então, às vezes, eu Gente. tentava comer a primeira refeição 1 da tarde, antes do treino, que eu treinava com o Inteligente. Caio umas 2h30, 3 horas e tal, não sei o quê. Inteligente. Pega, mano. Pô, foi mal. Inteligente a estratégia de usar o jejum intermitente. É o que a gente sempre fala aqui no programa, a importância de ter uma mentoria, né? De ter um coach, de ter uma pessoa que tá ali contigo. Direcionamento, né? É que a gente fala, cada pessoa é única e cada uma tem uma rotina diferente. No caso dele, rotina do horário de trabalho é diferente da maioria das pessoas. Então, vale a pena sempre ter alguém que vai saber botar o que tu vai comer, como é que tu vai comer, a forma que tu vai comer. É. Porque não adianta a pessoa, vou fazer jejum intermitente, tá, mas por quê? Sim. Qual é a tua rotina? Ah, não, o que porque tu eu vi faz? que a blogueira tal Entendeu? faz. Não começa. Entendeu? Então, no caso dele, é específico, né? Então, Aí imagina, por exemplo, mas qual era a parada? Eu sou um cara que não trabalho com nada. Imagina um personal trainer. Que vai começar às 6 da manhã, carregar peso pra lá, Gente boa, bota 6 peso da pra lá. manhã, olha, 5 fala aí, fala aí. Ah, o personal trainer bem sucedido já, Ah, pô. tá, Bem sucedido. entendi. Já ganhou, É, já ganhou já grana. venceu na vida já. Começa É. a atender só Tô 6. começando às 7, graças a Deus. Me senti bem sucedido. Foi um elogio, então. Então imagina, o cara já tá carregando peso desde cedo, acompanhando aluno, e fala, e anda pra cima. Tem academia Ué, que é escada, doido. sobe escada, desce escada, sobe escada, desce escada. Quando Aí- é 2 da tarde, é. o cara tá morto, pô. Aí mostra, faz o exemplo do exercício. Exatamente. Tudo isso vai... Aí eu, por exemplo, tenho 3 dias de folga. Os 3 dias de folga, eu acordava, fazia meu aeróbico, sentava no sofá e ficava vendo YouTube, pô. Acabou. Não gasta a mesma quantidade de caloria que um Eu cara que faz achava isso. muito engraçado ele. Grandão, o joguinho Joguinho, dele né? lá. Mano, o jogo não deve caber na mão dele, pô. Ele sentado assim. Ficava olhando. Então, assim, a parada da conciliação agora. Então, se você quer conciliar o seu trabalho e o seu déficit calórico, que é o importante, você tem que ter um cara, ou você deve manjar muito, ou você deve ter alguém que Não dá manje certo, muito. Você... Você fazer, eu Não. acho meio ruim. Na fase final, a cabeça do cara não, Não, tá na fase funcionando, final esquece, mano. sim. né? Então, alguém que ele acompanhe nesse processo e ele Ele ajude tá no automático, a né? tornar essa rotina o mais possível. Né? O mais amena Fera. possível, digamos assim. Sobre esse cara aí que precisa acompanhar. Tu já conhecia o Caio desde antes? Como aconteceu isso? Amor à primeira vista? Ui. Lá ele. Eu e o Caio, nós nos conhecemos porque nós estamos juntos.
né? Então, logo que eu voltei pro Instagram, lá em 2020, tinha uns 3, 4 anos que eu não tinha Instagram, e eu voltei pro Instagram, e aí eu comecei a procurar a galera que ia competir no Monstro Contest Amazônia daquele ano. Porque, porra, Covid e tal, todo mundo Referência, né? preso, Foi buscar referência e tal, e queria saber como é que tava a galera que ia competir também naquele ano. E o Caio era um deles. E aí, como eu e o Caio somos mais ou menos da mesma altura, eu falei, pô, esse cara vai competir comigo. E aí segui o Caio. E aí a gente começou a comentar as nossas publicações e tal, pô, tá top e tal, não sei o quê. E aí nos conhecemos pessoalmente lá no backstage. E aí depois a vida se encarregou de fazer a gente se encontrar de novo nas pazes e tal. Olha que Então... doideira. E aí, eu lembro que em 2022 a gente já tinha uma relação bacana e tal. Eu não pensava em voltar a competir, tava 100% aposentado, né? Eu competi em 2020, aí passei 2021 e 2022 aposentado de fisiculturismo e tal, sem fazer dieta nem nada. E aí em 2022, pô, já fui pro aniversário do cara, então a gente já era amigo em 2022, Massa. tá ligado? E aí, eu ainda fazia o acompanhamento com o Daniel Guedes, né? Que foi o cara que me preparou pro primeiro campeonato. E aí, quando foi no final de 2022, meio pro final, tipo, eu viajei, assim, uns 3, 4 meses seguidos, assim, pá. E aí, voltei desgraçado dessas 3 viagens, dessas 3, 4 viagens. E aí, como eu passei os 3, 4 meses sem fazer a consultoria com o Daniel, meio que a gente tinha encerrado a consultoria, tá ligado? E aí, eu ficava trocando ideia com o Caio já, por ser amigo dele e tal. Ei, bicho, tu não quer fazer uma dieta pra mim, não? Aí ele, quanto é que tu tá cobrando? Aí ele, faz o Pix. Aí ele faz o Caio. Pix. Faz o Pix. Aí a Tainá também tava querendo começar, e a gente começou junto a fazer a consultoria com o Caio, lá no final de 2022. A gente tava querendo dar uma enxugada no shape e tal. Foi um período de mudança, muita mudança na minha vida da Tainá, foi quando a gente voltou a morar junto e tal. Então a gente meio que conciliou ali junto com o Caio, e aí aquela parada, né? Eu fui fazendo, eu era bom em fazer. E aí, quando foi abril de 2023, aí eu falei pro Caio. E aí, bicho, tu acha que dá pra competir em agosto? Desgraçado. Aí ele, na hora, meu patrão. Ele tava esperando, né? Era só o que ele queria, O Caio desse foi aí. tipo assim, aí, o que tu acha de competir? Ele, não, pois é, que eu já tinha feito planejamento aqui. Olha, já tava montado, A sua inscrição tá feita nesse. E o cara tá no planejadinho, né? Sim. Os campeonatos são esse aqui, ó. Inclusive, eu já paguei. Me repõe o dinheiro aí. Manda o Pix aí. O cara é desse jeito, pagou. Eu acho massa as perguntas do pessoal. Como é que eu faço pra entrar no time? Primeiro item. Faz o Pix. Acabou, mano. Ai, caraca. Não tem mistério, né? Zero mistério. Cara, até me perdi aqui, a gente bagunçando. Não, começa a avacalhação. Aí, beleza. O Caio e tal, fizeram essa amizade toda. Tu tem infinitas lesões, né? Tu postou Sim, agora C4 até C1, C4. Até C7. Não. Foi É uma hérnia e 2 bicos de papagaio. Olha aí que No maravilha. pescoço. São as novas, ainda tem as antigas. Dessas lesões, quantas são dos esportes e quantas são do fisiculturismo? Ou todas são do fisiculturismo? Não, a minha primeira lesão, assim, séria, foi no futebol americano. Eu cheguei a jogar futebol Primeira americano. lesão séria, as outras são todas de brincadeira. Tem 2 hérnias aí. Tem lesão e tem lesão, né? Verdade. Entendeu? A primeira série foi do futebol americano, acho que foi em 2015. Eu jogava futebol americano. Isso, bicho? Do nada, né? Teve um período aí que eu joguei futebol americano. E aí foi um entorse de tornozelo. E eles chamam de nível 3, né? Tem de nível 1, nível 2, nível 3. O nível 1 é aquele que tu dá uma mancadinha e tal, fica roxo, mas 2 semanas depois tu tá voltando. Nível 2 é aquele que tu precisa dar uma imobilizada, mas volta normal. O nível 3 é quando tem ruptura de ligamento. A minha foi ruptura total. Então, tipo assim, a parte externa do tornozelo tem 3 ligamentos, né? Um foi parcial e 2 foram total, né? Caramba. É o talo fibular, calcâneo fibular e o tíbio fibular, se eu não me engano. Eu imagino o barulho. Mano, não dava pra ouvir porque eu tava no jogo. Tava no Foi jogo. no jogo. Na hora do jogo, deu um entorse e tal, aí eu pisei com o pé direito, foi o esquerdo, né? Torci com o esquerdo, aí continuei correndo com o direito. Quando eu pisei com o esquerdo, meu pé foi... Aí eu, caralho, quebrei. Porra, se despencou, eu quebrei. Aí eu saí mancando e tal, mas ainda conseguindo pisar no chão. Aí quando eu tirei a chuteira, moleque, o pé tava gigantesco. Tora, zona. Aí
Aí o meu irmão já tinha experiência por causa do joelho dele, e jogava comigo, meu irmão. Aí falou, pô, tomara que tenha quebrado. É melhor quebrar mesmo. Aí eu falei, por quê? Porque quebrar é bem É mais de melhor boa do que romper. do que romper. Aí eu falei, porra, aí me taquei pro 28. Não tinha plano de saúde na época, né? Tal. Jogar futebol americano não tinha plano de saúde. Prudente. Como Sábio, muito sábio. Ai, Sabedoria é muito uma sábio, virtude. sabe? A gente ganha com o tempo. Isso na época eu tinha 25, acho, 25 anos. Idade de fazer merda. É, idade de fazer merda. E aí fui pro 28, aí fiz exame de imagem e tal, pum, aí fiz primeiro o raio-x, não tinha fratura. Aí o médico do 28 falou assim, sei que você tem alguma condição, eu te recomendo que tu faça logo o exame de imagem particular, porque aqui tu só vai ter para daqui a 4 meses. E Caramba. dependendo do tipo de lesão que tu tiver no tornozelo, quanto mais rápido tu Fizer começar a a tratar, cirurgia, melhor tá, pra recuperação. Aí eu fui na Unimed no mesmo dia. Paguei, sei lá, na época, R$600. Caramba. Que era caro pra caramba na época, R$600. Foi em 2015. Paguei R$600, fiz 3 da manhã, mano. Ó. Ressonância. É engraçado, particular, tu chega lá... A hora Mano, que for. qual é o plano? Faz Não o é particular? Pix. Opa, faz o Faz o Pix. Entra aqui. Particular é tratado assim, né? Foi 5 minutos de espera lá. É isso mesmo. Entrei, fiz a ressonância e veio lá o laudo. Ah, desgraça. E aí essa foi a primeira lesão grave que eu tive, né? Foi por conta do... E aí, até por conta dessa lesão, eu meio que dei uma afastada de esportes Traumatizou de um contato, né? Eu gostava de jogar futebol. Pra mim, futebol é esporte de contato, mano. Total. Cara, entrar com É lesivo uma ao grau pernada absoluto. no teu joelho, já era teu joelho. Pô. Então, aí eu dei uma afastada de esporte de contato. E aí foi quando eu comecei a focar mais na musculação, né? 2015. Lembro que na época eu fiz crossfit. Ó. Ninguém Não vou sabe. começar não, prometo que eu não vou. Tô de boa. Inclusive, a gente tem que Tô convidar um comportado crossfiteiro pra cá, né? Eu tenho... Faz sua parte. Eu Conheço uma galera pra indicar É pra contigo vocês. essa aí. galera aí. Mas assim, o engraçado é que eu fui pro crossfit pra perder o medo do tornozelo. Por quê no crossfit? É, quem faz crossfit não tem medo de muita coisa, não. Exatamente. Porque o meu medo era de pisar e de pular, pô. E aí no crossfit tem vários exercícios, pular corda e tal. Então eu comecei de baixo. Rapaz, vou começar correndo. Eu já tava trotando e tal. Então no crossfit tem a parte de corrida, na rua. Comecei correndo na rua e tal. Que a É galera um que paga clássico, pra é correr um na clássico, né? É um clássico. Pagando pra correr na levantar rua. pneu, empurrar carro, correr na rua. Capinar Ai. quintal. Tô só brincando, galera. Capinar- Assistam o Calma, programa. galera. É. Eu era praticante, pô. Eu tenho... Veio a crossfiteira aqui do lado. Exatamente. Vou até- Eu tenho Recuperou voz... da lesão no crossfit. Como é a voz de... Eu tenho um lugar de fala. Tem lugar de Eu tenho fala. fala. Fala, eu não tenho. Depois comecei a pular corda, pular caixa. Foi assim que eu perdi o medo de usar meu tornozelo. Ainda bem que ele parou antes de pular na vara, né? Ai, Misericórdia. parei antes verdade, disso. Verdade. Graças a Deus, parei antes disso. Quando ele... Mas fiz 2 anos, cara. Faz 2 esse anos de corte, crossfit. tá, bro? Tira do programa. E olha como é a parada. No crossfit eu já tava competindo. Já Mas tava quem é competindo no competidor é crossfit. competidor, mano. É, em qualquer lugar. Força vai- bruta. Não Bruta tem. e Quem é vai se competidor achar é num- competidor. E aí eu comecei... E aí chegou uma época que... Eu, sinceramente, parei o crossfit porque ficou muito longe pra mim. E aí voltei pra academia. Deus é bom, né? Ele salva as pessoas assim. Me afastou do negócio. É, Não, e tu vê que o cara sempre flertou ali com... O cara fez design. Não Fazia por crossfit. favor, não vamos entrar nesse assunto. Sempre foi perseguido ali. aí, pô. Calma, mano. Mas Relaxa. nunca concluiu. Olha aí. Esses bichos estão procurando, mano. Olha aí, brand design Tão também, ó, ele tá procurando. rindo. Caraca, tem 2 designers na minha equipe, mano. Caramba, bicho, ali. É doido, é. Mas engraçado, cara. Ah, é Publicitário é diferente, brabo. pô. Só É. tem tu mesmo. Publicitário. Não, eu, na verdade, sou publicitário também, né? Ixi, agora já mudou. É porque eu comecei com design gráfico, só que eu domino todas as áreas, audiovisual, design gráfico, e aí vai. É um brabo, né? dominador, né? Cara, é brabo. Competidor, né? Na área até da profissão. Tem que Parece aprender vai. tudo. Aí, cara, essa foi a lesão que me fez falar assim, não, cara, vou fazer só musculação, porque eu tenho muito essa parada da longevidade, né? Eu espero com 60 anos estar treinando bem e tal. Então, Tudo do Halush. é. E aí o resto das lesões, cara, eu tô com 38 anos já agora, né? Eu sempre Menino. falo, o meu joelho com 38 é um joelho zerado, mano. Tipo, eu tenho pouquíssimo problema de joelho. Dá um estalinho aqui ou ali.
Eu achei engraçado porque ele tem 2 hernias na cervical, mas o joelho tá zerado. intacto, moleque. Tu é doido. Só parece que tem uma areia dentro, assim, dele. É, mas tá parece de que tem uma boa. areinha. Não, mas eu falo assim, pô, tem moleque de 20 anos que conhece que o Já joelho tá Eu lascado. tenho Cara, 34, eu tenho um rompimento parcial no Ali, joelho ó, esquerdo. eu não, meu Ali. joelho Por é causa de quê? zerado. Futebol? Futebol. Olha. Pensei que ele ia falar crossfit. Balé. Foi no balé, foi Foi fazer no um balé, plié. um negócio assim. Foi fazer um plié. É mais macho, né? Lógico. Fazer balé. Mas assim, o resto... O restante- Arnold fez, meu amigo. O Arnold O fez Arnold, balé. quem sou eu Tu pra quer não falar fazer o quê? Ele não fez crossfit, mas fez balé. E o Seban que tava no crossfit, tu viu uma parada dessa? Putz, Acho que uns meses agora eu fiquei atrás. sem argumentos. Foi mal. Ele Perdi. tava no crossfit, tava não, pô. É, eu acho que era ele tava mal. Eu fazendo acho que aqueles era o Miguel, né? pliométricos, né? Eu acho que assim, que o cara, no nível dele, ele... O fisiculturismo, acho que não tem ninguém que não segue o Sebum, né? Ele é o Sebum, ele faz o que ele quiser. Pois é. Então, pra ele crescer, ele precisa atingir outras áreas. Pô. Ele Aí- vai ter que aparecer fazendo aí, um deixa eu- levantamento de peso. É. Quando verdade. eu vi o Sebum fazendo aquela parada, sabe o que eu pensei? Na marca dele de suplementos. Sim. Porque no fisiculturismo ele já é o rei da parada toda. Então todo mundo, se Ele puder, vai precisa comprar. atingir Ele precisa outra- abrir um pouco Sim, mais sim, a, sim. a visão da É. galera pra outras coisas. Foi isso que eu pensei. Olha só, isso cara, mesmo. pelo fato da minha mãe ser professora de dança, eu sempre fui muito ligado à parte artística. Chegamos naquele assunto lá do boi. A parte artística. E eu já ia chegar agora Olha aí, nessa rapaz, parte. Olha aí, foi- já e foi- foi o... A gente Não ia foi buscar. nada combinado, A foi gente ia tudo chegar. naturalmente. Então, assim, eu sempre vivi cercado de música e de dança. Por Show. conta da minha mãe. Né? Então, quando veio essa parte do fisiculturismo da coreografia, que esse ano eu fiz a coreografia lá com a música do Boi Caprichoso. Foi um destaque, Foi. Mano, que foi- ideia pô, foi- louca. Quem pra não tu viu, ver como são Quem as não coisas. viu, a gente vai botar aqui nos cortes, eu vou fazer um videozinho, Botar vou no botar link lá. aí. Pô, foi muito lindo, pô. E pra tu ver Foi como bom, são as bom coisas. mesmo. Tem poucos atletas de fisiculturismo hoje que encaram a parada da coreografia como Que algo isso? que seja artístico, né? Sempre fala, mano, o cara entra, Faz engessado, aí bota né? um metal, aí Barulho, mais barulho. muscular, mais musculoso, duplo bíceps, mais musculoso, mais É musculoso, assim mesmo. abdômen na perna, mais musculoso. Então, tipo assim, é a hora que o público mexe no celular, caga, porque é chato, mano. Não tem nada Na de verdade, atrativo, Não tem né? nada de atrativo. Então, quando o cara traz uma coisa diferente, como eu fiz ano passado, que a minha coreografia ano passado também fez muito sucesso, e esse ano, você traz um público diferente. E foi o que trouxe. Cara, eu vou te falar, centenas de pessoas que são fãs do Caprichoso me seguem hoje Muito doido. por conta da música que eu utilizei. E assim, e foi uma parada 100% Cara, e calculada. Não assim, É isso que eu te pergunto não assim, agora. eu não quis viralizar. Eu não fazia ideia se ia viralizar. Mas assim, eu queria trazer uma coreografia que tivesse a minha cara, que tivesse a cara do meu estado, que eu represento, né? Eu gosto muito de levar a cultura amazônica pra Isso que fora, eu já ia a falar, cultura não só amazônica pra artística, fora. mas o cultural foi Sim, muito sim, forte, sim, né? exatamente. E uma música que, assim, eu gosto muito de música clássica. A composição do Ronaldo, dessa música, da Friagem, é uma composição belíssima, cara. Então eu quis mostrar também a qualidade dos artistas amazonenses, né? Que apesar de não estarem lá comigo, mas estão em música, né? Tocando ao fundo. Ô, bicho. Pô, Show é uma demais. cantora lírica, um levantador de toada. São vários artistas envolvidos na percussão, na composição. Orquestra, né? É uma parada... Exatamente. E eu quis chamar a atenção para isso. Pô, aqui no Amazonas a gente tem um grupo de artistas que é o pessoal do Boi, que ninguém produz mais música que eles. Eles produzem um álbum por ano. Tipo assim, quem é que consegue produzir um álbum por ano? E eles ainda conseguem trazer composições incríveis como essa que eu fiz, que é a essa que eu fiz a coreografia, que é a Friagem. Cara, eu vou falar Show por demais. mim. Eu não era um cara... eu não sou um cara entendido do boi, o que acontece. Eu sei que é o maior festival que existe. Né? Eu tenho uma amiga íntima, a Paloma, que ela é virada no giraia, nesse negócio de boi. Aham. E ela não acompanha nada de fisiculturismo. Sim. Mas ela te viu e comentou. Sim, sim. Ela, Robinho, tu viu aquele? Eu falei, conheço o André, meu amigo e tudo mais. Aí ela, meu Deus, olha o que ele fez. Eu digo, eu já vi essa apresentação 1000 vezes, Paloma. E eu não sou ligado em boi, mas eu assisti e ouvi a música infinitas vezes. Sim, sim. De tantas pessoas que vieram. Ah, tu viu? Já vi. Ah, tu... Já vi, galera. Eu já vi, obrigado. Aonde tu chegou com isso? Sim, sim. Aí tu já falou que foi estratégico, foi pensado, mas não foi pensado pra viralizar, mas foi pensado pra mostrar Sim, a sim. Faz a parte cultura artística, né? e a arte. Então, assim, talvez tivesse gente do fisiculturismo que não ouvia boi há 10 anos. Mas por ser do fisiculturismo, teve que ouvir Vai, eu vi essa música do Caprichoso de 2022 que eu usei pra minha coreografia. Vai. Eu acho muito legal porque a gente sempre fala aqui o quanto nós do Norte somos raçudo.
em todos os esportes. Sim, sim. meu O amigo. quanto a gente se Sou destaca. daqui, mas é. E, além disso, nós somos muito orgulhosos da nossa Das cidade, origens, da nossa região. Cara, isso demonstra o valor que a gente tem. E isso é legal. Quando seja artista, seja um cara do esporte, leva a nossa cultura pra fora, isso é muito bom pra gente. Sim. Mostra que a gente tá vivo. Olha, a gente tá aqui. É o norte e a gente é forte. Quer ver uma parada? Quando tem o festival, deve ser mês que vem, não sei, mês por agora. Sim. Já tá perto. As pessoas, elas vêm pra assistir. Sim. Por que não fazer isso como ele fez, né? De levar. Levar. Levar também. Exatamente. E aí, pô, começa a despertar curiosidade. Da onde veio essa música que ele usou? Ah, vem lá do festival tal. Aí eu acredito que isso abra outras portas, Sim, né? Pô, Isso começa movimenta, né? Foi eu não assisto. Como é que é o nome daquela menina? Que foi no BBB? A Isabelle Nogueira. Fez também, né? Todo um auê lá Sim, e sim, mostrou. Então isso acaba abrindo portas Com certeza. pra região. Isso é certeza. muito inteligente, velho. Olha que legal, teve um influencer americano que ele é tipo um coach poses. Que ele reagiu à minha coreografia. E Ó. aí veio a galera nos comentários perguntar assim, caralho, eu jurava que o cara tava possuído mesmo no início da coreografia e tal. Pô, mas era a foi ideia, né? massa pra Aí caramba. eu falei pro cara, não, essa era a ideia. Só que por que foi estranho pra você? Porque você não é do meu povo. Todo mundo que é daqui de onde eu moro Já entendeu. Entendeu? É, exatamente. Entendeu que era um ritual É, e tal. não sei o que, eu é expliquei. totalmente cultural. Aí a galera começou a fazer pergunta pra mim em inglês, perguntando sobre como era. Eu fui explicar, não, é porque aqui tem muito forte a cultura indígena, porque até hoje temos raízes e tudo mais. Tem o maior festival folclórico. A galera, caramba, não fazia ideia. A galera começou a pesquisar sobre o Festival de Parintins. Então, assim, é a parada de realmente expandir horizontes, Foda, né? Falou uma parada interessante, né? Ah, perguntava em inglês. Eu fiquei sabendo de uma história. Cara, tu sabia que eu ia entrar nesse assunto? fala aí. Não, do Caio lá da Argentina. Vocês estavam lá na Argentina no campeonato. E aí, eles tentando desenrolar lá. E tu caladão. E eles, não, tentando se comunicar lá, né? E aí, do nada, depois que eles... Meteu espanhol do nada. Aí ele, pô, tu... Fala espanhol, bicho. Conta isso aí pra gente. Falo. Cara, eu costumo falar, eu sou uma pessoa insuportável em preparação. Só quem me aguenta é a Tainá. Obrigação dela. Vai ouvindo aí. Sou uma pessoa... Então eu tava de saco cheio já, mano. De viagem e tal, não sei o que, pá. Os caras... Eu falo pra tem uma figurinha do WhatsApp que eu falo que é a minha descrição perfeita. É o Pingu, lembra o Pingu? Aquele pinguinzinho Sim, que era sim, assim, sim. desenho antigamente. Aí ele bem assim, aí assim, tudo bem, mas vou reclamar o tempo todo. Esse sou eu, preparação. Eu vou fazer tudo que o Caio mandar, mas eu vou reclamar do início ao fim. Aí então a gente chegou na gente tá quebrado, mano. Então, tipo assim, eu tava no modo automático do automático, modo zumbi total. Cara. Então a galera chegou pra trocar dinheiro e não sei o quê, e eu ficava bem assim, ó. Na porta de fora. Zumbi, assim. The O pessoal Walking dentro da Dead. loja desenrolando no portunhol o pior possível. Deus. E a gente- E olhando tudo E assim, é o que eu falo, tu ir pra Argentina como turista é uma coisa, e como mochileiro é outra. Se tu vai pro Four Seasons, se tu fala portunhol, o cara vai aprender a falar português. Vai te "Ô, virar, vai. meu amigo, papapá, papapá. Agora, se for pra uma bodeguinha do interior da Argentina, o cara vai te tratar como eles tratam o brasileiro, chamar de macaco os caralho, né? Então, assim, os caras, quando a gente chegou lá pra trocar o dinheiro e tal, o cara já olhou pra gente de cara feio, só da gente ser brasileiro. Então, tudo que tentava desenrolar, o cara tava entendendo, só que ele fala, não compreendo, não compreendo. Só um Tá parênteses. nem aí, né? Pelé é melhor que Maradona. Desculpa. Tem nem Opa, comparação. pronto. Boa. Boa, lembrando, né? Só lembrando. Vale Só a lembrando. pena lembrar. Não é discussão, a gente tá só ratificando aqui a informação. Ninguém fala sobre isso mais. Então, tipo assim, então a galera, porra, tratava mal pro cara. Tipo, o backstage do campeonato, assim, era praticamente 50% brasileiro e 50% argentino. Eita. Dava pra ver o tratamento, assim, distinto dos argentinos Cara, com os argentinos com os brasileiros, né, e tal. Então, assim, ainda tem essa parada. Quando tu vai competir fora, dependendo do lugar, aí, por exemplo, o Caio falou que na Colômbia foi a mesma parada, pô, sacanearam o Lúcio de propósito lá no campeonato. Então, tipo assim, foi porque lá no regional ninguém avisou, ele tinha que ter competido no regional e não sei o quê. Bicha safada, né? E tipo assim, se fosse um colombiano na mesma situação, tinha passado. Mas como era brasileiro, entendeu? Assim, a gente nunca passou por isso nos Estados Unidos, mano. Inclusive, aonde a gente passou nos Estados Unidos, a gente foi super bem tratado, O super Caio bem... falou que a experiência foi muito boa. A experiência de todos os 3 campeonatos que a gente foi, porra, sensacional. Mas assim, e teve essa parada, né, do espanhol chegar e falar, tu fala espanhol? Claro que falo, pô, quem é que não fala espanhol? Quem aqui não fala? E ele se matando lá pra tentar falar com os caras. Engraçado foi o Lúcio. O Lúcio, ei, Imaginando tô agora. deitando no espanhol. Foi?
que tu foi? Fui lá e comprei um negócio ali. O que tu comprou? Comprei água sozinho. Como é que tu chegou? Cheguei lá e falei assim, 2 águas. A mulher foi e pegou 2 águas. Porra, Lúcia, Agora tá bom. agora tu é poliglota. No perfil, poliglota. Curso de espanhol. Imagina o Lúcio. Atendendo atletas. Bandeirinha da Espanha, bandeirinha da Espanha. Mano, muita doideira. Uma outra pergunta sobre essa questão, essas experiências de viagem. Sim. Né? Pô, cara, é cansativo pra caramba. Mas de todas essas, tu já até respondeu que nos Estados Unidos a experiência foi melhor. Sim. Mas qual foi pra ti em relação a campeonato, de certa forma, a competição, a título, tudo, a mais impactante, assim, pra ti? Então eu vou te falar que a primeira impactante foi lá o Mr. Olímpia da Argentina. Por ter visto. Não foi impactante só pra mim, foi impactante pro Caio também. Porque o Caio já tinha ido no ano anterior pro Mr. Olímpia Brasil e ele encontrou um cenário X, né? Muito atraso, muita desorganização, muito atropelo, galera correndo pra apresentar os atletas, aí fazendo prévias e finais separadas e tal. Então quando a gente chegou lá no Mr. Olímpia Argentina, foi mais sobre o primeiro backstage. Chegou, backstage perfeitamente climatizado, tipo, Pô, faz uma diferença. cara, Com faz toda a certeza. diferença, pô. Cara, o cara tipo já tá assim, depletado. ninguém suou. No campeonato, ninguém suou. Por quê? Aí, já começa um dia antes. Pintura. Outro nível pintura, entendeu? Pô, a galera Organização, passa esmaltezinho no teu Pô. dedo pra não colar tinta, talco no cotovelo e tal. Mano, a maior onda, tu fica assim, cara. Bombonzinho. Enquanto aqui te joga ali um jato feio ali em ti. Não no sei o balde quê. assim. Então, assim, o primeiro impacto foi assim, o cuidado da organização. Tu já vê que é uma parada diferente. Massa. Então, assim, a gente pode dizer que é cultural? Não sei, porque, queira ou não, era o maior campeonato amador que tava tendo lá na Argentina. Pode ser que eles trouxessem um cuidado diferente, mas, por exemplo, o Caio, Mr. Olímpia Brasil, que, queira ou não, é o maior campeonato Sim. amador do Brasil, ele já notou uma diferença discrepante para a qualidade do Mr. Olímpia Argentina. Então, pra gente, foi muito novo aquilo. Foi aquilo que determinou pra gente falar assim, cara, não compito mais no Brasil. Não compito mais no Brasil. Primeiro porque, pela experiência cultural de organização, pô, quero ou não, assim, não querendo ser vira-latista nem nada. Mas aqui no Brasil muita coisa é levada a pagode, né? Ah, sim. Então, assim, Coisou tudo, né? Eu já tô muita demais. coisa eu costumo falar que só culinária é levada muito a sério aqui no Brasil. Faz sentido. Culinária é levada Faz muito o. Mas É. esse bicho. Mano, cada programa vocês me Vai complicam ficando. mais, bicho. Cada programa vocês vão Já me vai, complicando vai mais. perder uns 300 seguidores, nada demais. Não, Eu é tô preocupado com porque. isso, não. Vamos lá. Eu não sei como é que ele não tá cancelado, que ele fala mal de vegano. Agora o faz Tem o vegano L. ainda, bicho. Rapaz, Pra mim já isso tinha é moda, passado né? a moda já. Não. É porque os veganos postam que comem só folha, mas não. Não, falando Porra, sério, porque eu teve uma época que o veganismo Não, tava tem, muito tem. em alta, mas assim, eu Não, nunca não, mais... acho que não é tão falado mais hoje, né? Como antes, que era Virou uma. comum, né? Commodity. Eu conheço um atleta vegano que é Sim. nível full, que é o Mika, do jiu-jitsu. Ah, sim. É o único atleta vegano que eu acompanho e sei que... Eu não preciso nem falar, né? O nível do moleque, quem é Não, Mika. É, É o único vegano atleta monstro que eu conheço. Mas Sim. deve haver outros. sim, deve Não, ter. meu pessoal. Não. É porque tem o estilo de vida e tem a modinha, né? O que a gente Sim, tá falando esse de mal, estilo de galera, vida. não leve a mal, é a modinha. Sim, sim. O sim. estilo de vida a gente respeita. Falando mal, não. Abordando. Abordando o tema polêmico, com pronto. Eu acho certa muito louco. Outro frequência. dia eu vi uma mulher que comia flor, mano. Será que precisa? Comia flores. Poxa Tem vida. uma história de flores comestíveis. Ela, não, vou comer minhas flores comestíveis. Precisa mesmo, mano? Será que é tão gostoso assim a flor pra tu tá optando por comer a flor? Não, eu Não só tem acho... outras opções veganas mais... Não, eu só acho palatáveis? engraçado, tipo assim, eu vou virar vegano pra comer planta que tem gosto de carne. Pra mim não faz Eu também. sentido. Minha carne Por que tu tá não come a carne, né? Ah, respeito aos animais. Enfim, vamos lá. Mas assim, cada um com Cada um no seu sua mania quadrado. doida, né? Eu sou fisiculturista, posso falar nada de ninguém. Sou É pra- maluco. Sou maluco por si é, só. Pra levar ao Entendi. extremo. É um porte que leva os dois extremos, né? Então. Enfim. Mas aí, onde é que a gente tá? A gente tava falando da experiência. Pois é, então foi quando foi o nosso divisor de água pra falar assim, cara, não só vamos buscar sempre competir fora, porque assim, não foi só a experiência da organização, foi a experiência de conhecer outro país, conhecer outra junta tudo, cultura, outra Já cultura. que Tá, tá, vamos não, aproveitar. pessoas diferentes também. Né? pós-campeonato comendo doce de leite argentino, uma Pô. parrilha argentina, entendeu? Então assim, a gente decidiu, pô, a gente pode Vale a transformar pena. aquela experiência desgraçada da preparação em uma experiência muito boa de turismo e gastronomia depois do campeonato. Ah, cara. com certeza. Cara, vamos lá. E prestígio também. Questão de prestígio. Melhor Brasil.
preconceito. Ele acabou de falar, né, da Argentina, dos argentinos. Não, assim, questão do preconceito, ele tá falando do esporte. Do esporte, né? sim. sim. Cara, fisiculturismo nos Estados Unidos é gigantesco, cara. Gigantesco. A gente via assim, por exemplo, nesse último campeonato que a gente fez, assim, já dando uma adiantada, que eu sei que vai ter essa pergunta sobre o último campeonato, mas já adiantando, o público ama quem tiver no palco. Pode estar o gordinho, pode estar o velho, cara, torce igual pra todo mundo. Pode estar o pro, eles Que torcem massa, igual pra velho. todo mundo. Eu achei muito interessante. Massa, né? Porque é aquela história, né? Aqui no Brasil a gente não gosta do competidor, a gente gosta do campeão, né? A gente gosta do cara que ganha. No momento que ele perde, De ele é um novo, a desgraçado. cultura aí, né? A Tem uma cultura- culturazinha. Então lá nos Estados Unidos, por exemplo, no campeonato tinha os veteranos das Forças Armadas. Quando teve a categoria dos veteranos, que tinha até uma premiação diferente, que era uma medalha do super-homem, a Caraca, medalha que do massa. super-homem e tal. Porra, a galera aplaudia de pé e tal, e foda-se o shape dos E caras, mano. não tá aplaudindo o atleta, tá aplaudindo a história da A pessoa, né, história, cara? Isso é que é a- valorizar a história. Ele tá ali, então ele já é um destaque. Já Tá tá no vivo, né, campeonato, mano? sim. E isso a gente percebia muito lá, que pô, tinha um cara magrelo que tinha acabado de começar, tinha um cara gordinho que era marombeiro e tal. E a galera vibrava do mesmo jeito. Porque cada um dali tá por N motivos ali. Era um né? É evento, porque o cara era magrelo, pesava 40 quilos e agora pesa 55. Pô, uma vitória, cara. O cara Pô, ganhou é. 15 quilos de massa, entendeu? O Da cara hora. que era gordinho, ele podia pesar 200 quilos e tá com 140 agora. E na cabeça dele, ele quer mostrar aquilo pras pessoas, os familiares e tal. Então, Interessante isso. e eu falo assim que o diferencial todo é o público. É o público, é a cabeça do público. Se o público no Brasil encarasse da mesma maneira, nego não tinha vergonha de subir em campeonato. Agora, o cara virar logo meme aqui, né? É, Pô, pior, né? cara, é complicado demais. A cultura, as diferenças culturais, elas pegam muito. E a gente tá falando aqui de esporte, mas se a gente fosse entrar, Sim. a gente ia perceber que esse problema de brasileiro querer denegrir é comum, Sim, sim. né? É como você falou. É o que eu falo, por que jogador de futebol brasileiro não tem rede social? Mano, se o cara botar uma foto dele, ele não fez gol no último jogo, é só pé de rato, desgraçado, não sei. E o cara vai ter, mano. O Sem brasileiro- falar na pancadaria, velho. Sim, Que tem sim, nos sim. estádios, porque pô, O é brasileiro ele ridículo tem isso. o hábito de denegrir, infelizmente. Eu ia te perguntar em relação a... Caramba, até me perdi aqui. Eu começo a falar dessas coisas, a minha cabeça... Dá um Eu fico parafuso logo entre puto. parafuso. Eu fico logo puta, aí a cabeça viaja. eu tenho que ficar me respirando. Calma. Da última experiência, da última competição, Tá. né? O que teve de diferente dessa última preparação para as outras? Eu já sei que não é que tu não se abala com perder, Uhum. mas como é que ficou a cabeça do Andrei dessa preparação, desse resultado, pro que vem de futuro aí? Sim. Como é que tu... Primeiro falando das diferenças da Sim. preparação em si, muito diferente da última. Engraçado, muito diferente da última. A última preparação eu tirei uma licença especial, né? Que a gente tem, cada 5 anos de serviço, a gente tem uma licença de 3 meses pra tirar, né? Certos critérios e tal, não sei o quê, mas eu atendi todos. Aí ano passado, pra minha preparação, eu tirei essa licença. Então eu vivi 3 meses ali de atleta Bacana. profissional. Só vivia pra treinar, comer e dormir. E engraçado que o ócio destrói o psicológico do cara, mano. Só de eu ficar em casa, eu ficava pensando em comer. Só de eu ficar em casa, eu ficava pensando em comer. É o que eu sempre falo. Cara, pra mim, a rotina estando fora na rua, ela é mais fácil do que se eu estiver em Com casa. certeza. O ser humano Beber ele é água, feito cara. pra ter Em rotinas. casa, eu bebo menos Só que água do que eu assim, na rua, pô. Assim, eu queria testar. Porque eu queria saber como era a vida do Brandão, a vida do Kaique, que são Sim, caras que sim. vivem pro fisiculturismo, Sim. né? São caras que têm um compromisso aqui e ali e tal, mas vivem pro fisiculturismo. E, cara, é muito difícil. Pelo menos pra mim, eu prefiro ter uma rotina fixa e que eu encaixe ali a minha preparação nessa rotina, Uma boa do que não ter perspectiva. rotina e encaixar o fisiculturismo integralmente dentro da minha vida. Então, assim, eu sempre falo, eu uso o Instagram, o explorar do Instagram como referência. Nessa minha última preparação, olhava meu explorar, eu só fiz turismo, cachorro, eu amo cachorro, e videogame. Fiz turismo, cachorro e videogame. A outra terminou assim, pizza, hambúrguer, cookie, receita caseira, melhores lugares pra comer nos Estados Unidos. Então, tipo assim, o meu nível de ansiedade
com a parada do fisiológico que eu falei, já tava explodindo por causa do psicológico. Isso já quebra até um paradigma, né? Do cara dizer, ele é atleta, ele vive pra isso. Tipo, já cai numa parada, mano, tudo dentro de casa, ser humano, comer, dormir, treinar. Foi uma parada que o Caio sentiu, agora porque ele se preparou comigo, né? Junto, que ele sentiu que, assim, Orlando, eu tava indo pela sexta vez pra Orlando. Foi a sexta vez agora que eu fui pra Orlando. E todas as outras 5, eu fui de férias. Então, na minha cabeça ali, já tava pré-determinado o parque temático, o Olive Garden, o Five Guys. O Five Guys e tal. Então, tipo assim, todos os lugares que eu tava... Aquele lugar, pra mim, cheira a férias. O drive já tá instalado, né? Então, quando eu fui ano passado, pela 5ª vez, eu já fui pensando nos Estados Unidos e fui pensando em comida, pô. E quando eu cheguei lá, ainda tinha 2 semanas de preparação, porque eu lembro que eu competi 2 vezes. Verdade, foi, né? Então eu cheguei com uma semana antes do primeiro campeonato, fiquei em preparação, fiz ali uma livre depois do campeonato, do Indy Pro, ainda fiz mais uma semana pro Orlando Pro. O Caio sentiu na pele dessa vez. Ele falou, mano, puta merda, bicho, o cara pisar em Orlando, que o cara tá acostumado. E onde tu passa é só... Cheira a comida, só o cheiro. Pô, supermercado, pô, beleza. O primeiro corredor do Walmart é só vegetal, fruta, quando tu começa o segundo, é dali pra baixo, mano. Ainda que eu andasse pelo Vale da Sombra da Exatamente. Caramba. E o cara tinha que, sei lá, pegar refrigerante zero no último corredor, ele tinha que passar por todos, de doce, cereal, não sei o quê. Meio assim, né? Sorvete, aquele sorvete recheado. De verdade, né? Aquele sorvete. Caramba. Pô, é doido, bicho. Ele sentiu na pele. E essa parada é muito... bate muito o psicológico do cara, entendeu? Porque o cara tá acostumado ali pra passar férias, pô. E não pra competir. Roteiro turístico ali, né? Então, assim, o cara tem que chegar lá, ignorar que ele tá lá. E ainda tem toda a mudança de rotina de tu tá não só em outra cidade, mas em outro país, outra língua, outros costumes, né? Então, tipo assim, tem coisa na academia que tu faz aqui que não pode fazer lá, tem coisa que tu pode fazer lá que não pode fazer aqui. Tem todo esse código cultural que o cara tem que se adaptar, né? É diferente, né? Tu tem que dirigir diferente do que dirige aqui. Tá mais... As regras de trânsito lá são diferentes. Então, cara, é um bolo turbilhão de informação acontecendo. Pro cara se adaptar ali uma semana pra ele chegar... Pra ele chegar pronto pro campeonato. Doido, Por né? exemplo, lá eles não costumam ter filtro em casa. Então a água lá é supermercado. Então a gente passa a hiperidratação toda tomando garrafinha de 500ml. Toda hora, garrafinha de 500ml, garrafinha de 500ml. E tem que gastar dinheiro com água. E é caro, meu irmão, tu comprar água lá. Caraca. Então tem todas essas paradas, fora a questão do dólar e tudo mais, que não tá barato. Tá ficando cada vez mais caro e tal. Então, assim, voltando ao cerne da pergunta, a parada toda é a dificuldade da adaptação em si. Top, cara. Eu fico intrigado. Eu perguntei isso pro Caio, vou perguntar pra ti também. Sobre a questão da... a rotina do atleta, como é que tu encara a questão da gestão? É como uma gestão empresarial? É assim que tu enxerga? Né? Porque tem, como tu falou, questão financeira, questão de calendário. Você mesmo que faz junto com o Caio. Sim. Você tem o Andrei atleta, o Andrei profissional, ou você consegue juntar tudo isso e faz uma programação só? Como é que tu lida com isso? Como é que é isso? Assim, a gente tem... Eu vou falar assim... A primeira coisa, se tu decide ser atleta, tu tem que ser atleta. Então, assim, Gira em torno disso, gira né? em torno disso. Por exemplo, o Caio sentiu muito essa dificuldade agora pra secar pro campeonato. Por quê? O Caio não tava fazendo off-season. Então, tipo assim, ele tava livre. Quando ele começou a preparação, cara, queira ou não, tem umas 4 semanas ali pro teu organismo... Entendeu o que tá acontecendo. Entendeu o que tá acontecendo. Enquanto eu não, cara. Eu comecei a preparação, os comandos que o Caio deu pro meu metabolismo, Ele já associou. ele associou na hora e pum, já comecei a secar rápido e não sei o que. Mas porque eu já tava fazendo uma rotina de atleta. Como o Caio falou, né? Ele tava com rotina de pai de família. Pai aposentado. Atleta aposentado, pai Porque de família. mesmo sendo um off-season com altas calorias, mas é limpo, né? É limpo. Então é mais fácil o corpo lidar com isso, né? Então, cara, até o corpo fazer aquele negócio do ajuste da tolerância à insulina e tudo mais, existe uma... Então, assim, o cara que não faz a dieta ali durante a off-season dele, ele já larga atrás do cara que faz, entendeu? Então, assim, ele sentiu muita dificuldade por conta disso. Se ele tivesse fazendo, com certeza tinha sido muito mais tranquilo pra ele, né? Então, assim, já começa do off-season. Então, por exemplo, se o cara decide que ele vai ser atleta, ele tem que entender
que ele nos períodos de off-season, ele não deixou de ser atleta. Tá? Não tá livre, Em um período né? de férias de atleta. Senão ele não chamava de off-season. Ele chamava de minha vida normal. É verdade. E aí, tu tá em off? Tô em off. Aí, mas como é que tu tá? Não, tô comendo besteira toda. Não, então tu não tá em off. Eu tava até... Faz sentido isso aí. Comentei entendeu? com o Everson, né? Como eu entrei no off, pra mim, psicologicamente, o off ele é pior do que o cut. Porque o off tu vai comendo e tu se sente inchado e, tipo assim, se tu for parar pra pensar, o cut tu consegue se segurar mais e comer besteira. O off, tu, às vezes, se tu atualmente sabota. Acha que tá Não, livre, mano, né? tá comendo, caloria alta, dá pra Off comer é uma off, besteira. né? Off é off. E se o cara não ter a mentalidade, não, tem que comer limpo, porque comer, que nem eu falo, o off, o difícil é comer muito e comer limpo. Muitas calorias Sim, limpas. é difícil, né? cara. Senão tu vira Peppa Pig. Sim, sim. É. Aí, meu amigo, aí que entra. Porque o cut comeu pouco, beleza, é limpo, tu já quer se livrar da comida mesmo. Aham. Agora o off não, tu vai comendo arroz e o frango desfiado, não aguenta mais. Eu vou fazer uma pergunta antes da pergunta. Quer fazer alguma outra pergunta? Cara, na verdade, eu queria até botar um novo quadro quando eu tava conversando contigo antes. A gente descobriu que o nosso programa ele é meio que profecia, né? Professa. Vamos lá. Primeiro, o Everton foi o primeiro do programa. Ele não falou no programa, mas depois do programa eles falaram sobre que ele a vontade dele ter Ser filho, pai, né? Sim. Ser pai e tal. E aí, recentemente, Semana passada, Sim. anunciou a gravidez essa daquele. gravidez. Inclusive, só um adendo engraçado. Eu encontrei com o Everton semana passada, 2 dias antes. Aí ele passou do meu lado. Aí eu olhei o Everton assim. Aí eu chamei ele. Ei, rapaz, esse natural tá muito grande, hein? Eu já tinha plotado, ele já tinha voltado Já a tinha. usar. Tinha 2 semanas. E aí eu já Ele tinha tá plotado. dando comentário. Não, densidade e pior que tava eu vi a diferente. diferença dele. Eu falei, faz o Everton. Ele Aí já saiu- saiu o objetivo, parceiro. Já foi. E aí, beleza. Aí, pai agora, vai se tornar. E veio o Caio, né, que é o grande sonho dele, era ter o filho dele, Sim, tirar sim. foto com ele no campeonato. Conseguiu também. Ele falou que o objetivo dele era esse. Sim. Competir, subir no palco com o Matheus e fazer a foto. Aí, Fez. outro mais. A Gisele, né, sonho dela se tornar pro, ela vai agora pra Colômbia. Sim. Gisele Rocha. E aí, o que pergunto pra ti, Aham. qual é o teu grande sonho pra um futuro aí, que aí o Gorilas vai... Vai profetizar. Bom, entendeu? Meu grande sonho, mano, agora é sair tenente-coronel da Pronto. Polícia Militar. Já tá escrito já. Sair tenente-coronel da Polícia Militar, que eu tô esperando aí já há uns bons anos e tudo mais. E cara, queira ou não, Realização, é uma realização profissional grande, assim. É o penúltimo posto da carreira. Muita gente demora muitos anos pra chegar, né? Verdade. Demora, 25, 26 anos. E eu não Ixi, quero esperar tanto É assim. chão, viu? Não quero esperar mais de 10 anos. Então, o meu desejo hoje profissional tudo na vida e tal, é sair tenente-coronel. E pro fisiculturismo? Pro fisiculturismo hoje, como Quais são vocês os sabem, planos, né? como vocês sabem, hoje eu tô lidando com uma lesão, mais uma. Colecionador de lesões. E, cara, é engraçado como eu convivo, assim, com muita tranquilidade, assim. Eu não consigo dormir direito hoje, Caramba. porque... Vou explicar mais ou menos a lesão, né? Vai. Eu tô com uma hérnia, que a gente chama de hérnia extrusiva. Hérnia extrusiva, que é aquela que sai, né? Nossa, De entre as duas vértebras, pra quem não sabe. O disco vertebral, ele fica entre os ossos, né? Da nossa coluna. Aham. E aí, por conta de uma compressão ou Faz ou uma lesão no bolha disco, pro lado. Isso, faz uma bolha pro lado. E aí, tu pode dar a sorte, como eu dei, que eu sou um cara sortudo, de ela comprimir um nervo. Né? Esse disco comprime o nervo. Mano, tu consegue, velho. E aí, como comprimiu esse nervo, toda a parte neural, né? Que aí, pra quem não sabe também, vou explicar, né? A nossa coluna vertebral é responsável por mandar todos os comandos do cérebro para todo o nosso movimentos. corpo. Massa Isso, cinzenta. Mano. Exatamente. Então, como comprimiu aqui em cima, do lado esquerdo, comprimiu justamente o nervo responsável pela funcionalidade do meu braço esquerdo. Então, assim, hoje o meu braço esquerdo tá com 30% da força do direito, mais ou menos, assim. Cacete. E aí, por conta dessa compressão neural, eu sinto muitas dores nos nervos subjacentes. O nervo aqui do peitoral, o radiobraquial e tudo mais. Então, e eu sinto formigamento e falta de sensibilidade no meu braço esquerdo. É porque assim não dá pra ver, mas até postei um stories, quem
quem quiser. Se bem que o programa vai sair dias depois. Mas assim, tá um braço de iniciante e um braço de profissional. Tá tipo Tá o engraçado. Hellboy. Tá engraçado, eu não sei Hellboy. porque eu ri da minha desgraça, né? Tá. Mas assim, já descobri qual é o problema. Aí já tô com o meu glorioso fisioterapeuta Leopoldo, que olha como Deus é maravilhoso, cara. Ano passado ele me procurou, tipo, eu não tinha relação nenhuma com o Leopoldo. Relação nenhuma com o Leopoldo. Ele me conhecia por conhecer a Tainá e o Pedro. Que é também sei quem é o o Pedro. E aí ele procurou a Tainá e falou, pô, me passa aí o WhatsApp do ano que eu vou fazer uma proposta pra ele. Ele me procurou pra fazer uma parceria. Pô, veio na hora certa. Não, isso, Não, já isso, tá, não, já isso tem- foi ano já passado, né? Aham. Então já tá um tempo junto, né? E aí o Leopoldo é especialista em coluna. Caramba. Então, tipo assim, Deus é bom demais. eu já tinha preparado, ele já sabia que ia acontecer isso, já colocou o Leopoldo no meu caminho. Então eu já tô tratando. E assim, aquela parada, tudo que envolve corpo humano não tem ciência exata. Então, quanto tempo vai ser recuperado? Teste. De 1 tentativa. a 10 anos. Assim, então, tipo assim, tudo é teste e tal. Então, passo por um protocolo de relaxamento muscular para depois passar por relaxamento para descomprimir o nervo para poder voltar. Nervo é diferente, cara. É não diferente. é da mesma forma que Então, você tipo trata assim, não músculo. tem anti-inflamatório, não tem Caramba. analgésico, a dor vai continuar O mesmo. que nervo eu use você trabalha com analgésico. estímulo, né? Você estimula e espera a resposta. Estímulo. Sim. A única coisa que alivia minha dor é calor. Então, tipo assim, por exemplo, quando eu tô treinando, eu paro de sentir dor. Então, continuei treinando. Então, pelo menos durante Boa. o treino, eu parar de sentir dor. E hoje eu tô treinando costas e perna. Só treino costas e perna. Eu treino um dia costa, um dia perna. Um dia O costa, braço um dia dele perna. parece a minha cabeça. Vai te ver, né? Pô, olha aí, pra tu ver como perdeu muita massa, né? Caramba. A Verdade. diferença. Eita. Bizarro, né, mano? Um antebraço, mano. É. Muito louco isso. Eu ia fazer uma Não bagunça, mas faça tá isso. bom. Vou fazer. Se comporte. Logo Se o braço comporte. direito maior, né? Muito suspeito, Eu ia né? falar ver se Que tá parecendo esporte um que jovem você de tá 15 anos, né? Um jovem de 15 anos. É, porque eu tô começando a luta de braço, mas não falei pra ninguém. é o próximo Tudo campeão. tem um motivo. Exatamente. Pô, faz Competidor de sentido. luta de braço. Mas, inclusive, continuando sobre a competição, e aí já falando da lesão, descobri a lesão faltando 6 semanas pro campeonato. Olha só a parada. Então, tô nessa situação 6 semanas antes do campeonato. Então, já competi sabendo a minha lesão. Então, tipo assim, foram 6 semanas sem treinar bíceps direito, sem fazer Cacete. elevação lateral, porque eu não conseguia. Isso aqui, ó, eu não conseguia, não, pô. Tô conseguindo por causa da fisioterapia. Meu braço nem levantava, irmão. A gente fez um protocolo de bloqueio neural, e graças a Deus, como o meu fisioterapeuta é especialista, Caraca. ele meteu umas 5 que eu injeções vi nas esse minhas bicho costas pra poder eu não sentir dor. Falou assim, ó, tu não vai sentir dor. Quando terminar o campeonato, Minha Pô, nossa. tu vai travar tudo. mano, aí eu falei, tô dentro, bora. Pum, ele fez o protocolo, demorou Mano. umas 12 horas. 12 horas depois eu tava novo. Comecei a treinar, e pá, peito mais doendo muito. Por quê? Olha a parada, por causa desse... Dói cotovelo. Porra, a epicondilite veio com o Tá me, capeta, tu, meu. tá me dando umas informações que tá me deixando Preocupado. preocupado. Ele tá falando os sintomas, eu tô bem assim, ó. Fazendo um checklist Tu aqui, tá ó. sentindo Eu tô bem formigamento assim, aí ó. nesse braço? Miserável. Meu Deus do céu. Mas eu fiquei pensando agora numa outra parada, cara. Sim. Rapidinho, a gente falou no início sobre a questão da força mental. Olha que loucura. Ele falou, pra mim é fácil desistir. Ele não precisa disso. Simplesmente não precisa. Aí o cara pega e me descobre 6 semanas antes do campeonato que ele tá com uma lesão desgraçada dessa. Aí ele faz o quê? Vou parar, vou tratar. Não. Ele faz o contrário. Ele faz o seguinte, não, bota umas agulhas nas minhas costas pra que eu possa treinar, mesmo que depois eu vá ficar todo lascado. Sim. E, cara, e tipo, eu e o Caio, a gente vendo assim o lado esquerdo ficando definhando. A gente treinando pose, cara, bora trocar o peitoral melhor lado pro outro lado, a gente trocou pro outro lado e tal. Disfarçando, Aí vem as né? estratégias, de tentar. estratégia, pá. E, cara, se tu olha. E Se ninguém ninguém sabe- te avisar, É, tu olha os vídeos do campeonato, a própria coreografia que fez. ninguém vai... viu. Não, mas eu ia falar disso agora, ninguém... E nem viu, cara. E, tipo assim, já tava com essa lesão. Se 6 tu semanas não antes do campeonato. falasse, ninguém Ninguém ia nunca ia perceber. falar isso. Agora vai todo mundo abrir o Instagram, dar uma olhada e olha. Agora todo mundo vai o bíceps analisar. esquerdo tava bem. Mas nada, melhor que vocês o lá direito. sabem de alguma coisa. Sabe de nada. Só que é o que eu falo, né? Talvez a arbitragem tenha percebido. Aí talvez É tenha. possível ter influenciado, né? Sim, sim. Mas assim, cara, é o que eu falo. Ainda assim,
se tu pega as imagens desse campeonato Bom, e, olha o feito e a do anterior, o meu Evolução campeonato, nítida. o meu físico com, em teoria, 6 semanas a menos de preparação ideal, ainda evoluiu. E lembrando que nessa eu não tirei licença. Então eu tava tirando Rotina, serviço Pô, tava até o dia da viagem, pô, eu tava tirando serviço. Isso tem muito a ver com o ter continuado, com a Sim, questão sim. da Aí continuidade, é o que eu a falo. constância, a rotina do A atleta. importância do off-season. Se eu não tivesse feito um off-season pesado, treinando bem e tudo mais, se eu não tivesse tido a evolução que eu tive nesse período de off-season, Não ia de ver. julho do ano passado até o início dessa preparação em janeiro, eu não teria evoluído meu físico. tivesse levado Teria a trazido sério, um físico né? pior. Aí eu falo assim, pô, o cara, pô, mas tu ficou em sétimo. Eu falo, pô, mano, imagina assim, digamos que cara, tu seja um cara do atletismo, corre 100 metros. Tu chega na Olimpíada, tu faz, sei lá, 9.9 o teu tempo. E o cara que ganha de ti fez 9.97. Tu ficou em segundo. Mas tu não ganhou. Na outra Olimpíada tu vem e faz 9.93. Só que teve 5 caras que fizeram abaixo de 9.8. Tu vai ficar em sétimo, pô. Então assim, Tu melhorou, mas eu os caras melhorei, melhoraram mas também. os caras melhoraram também, pô. E o alto rendimento é isso, são detalhes. Sim, Ele sim. é decidido nos detalhes, não tem o que aquela... Exatamente. Ah, mas ele... Mano, são detalhes. E é dia, hora, tem toda Sim, essa sim, questão. sim. É isso. Falar alguma coisa? Então, Tá de boa. chamar os patrocinadores. Bora. Chama os patrocinadores pra nós. Chama os patrocinadores. Alô, patrocinador. Tô chamando você. Tô chamando vocês, a mano do Rodrigo. Monster Pô, ei, patrocina- tá aí, ó. Grupo Monster. Simões, dá pra... E aí, ó. pra pensar. Pô, a gente dá a maior prioridade nessa parada Na verdade, aqui. eu só tomo esse, não tomo nenhum. Não tomo nenhum do concorrente, não. Deixa uma aposta, esse aqui é melhor. Ah, olha aí, ó. Então, pra você que é suplemento, Empresário. empresário, manipulação, tudo que tem a ver com esporte ou também quer divulgar outras coisas, estamos aqui para ajudar a sua empresa e a sua empresa a ajudar o esporte. Andrei, vários esportes do norte, né, do fisiculturismo que estão aí em alta. Nós precisamos da ajuda de vocês, nós precisamos divulgar esportes como o nosso amigo Jiu-Jitsu que estava aqui. Esportes salvam vidas e a gente tá aqui para levar essa informação para salvar vidas, para botar essa galera que estão na rua sem fazer nada, ou então não é nem na rua hoje, né? Preocupação com o celular. Tirar essa galerinha do celular que tá no vício do celular e abrir a porta para esportes, futebol, fisiculturismo, jiu-jitsu, judô. É isso. E essa é a nossa missão. Show de bola. Certo? Galera, o Gurus TV tem a ideia, a missão de levar não somente informação também, mas de mostrar coisas que realmente são boas e podem fazer Relevantes. diferença na vida das pessoas que estão assistindo, que estão aí dando esse crédito pra gente. Porque apesar de ter muita brincadeira, de ter muito riso, as informações aqui, elas são muito reais, elas são de muita qualidade, beleza? Então, você que é empresário, você que tem alguma loja e quer que a sua loja seja vista e associada com pessoas que realmente levam o esporte e a informação a sério, aqui tem uma excelente oportunidade pra vocês, beleza? E, Andrei, eu geralmente... Por favor, A não pergunta faz do igual... milhão A agora. pergunta que, né? O que tu... Cara, é assim, ó. Se você soubesse que essa mensagem que você vai dar fosse chegar pra todo mundo, em todos os idiomas, todos os lugares do mundo, o que você gostaria que as pessoas soubessem? Eu gostaria que as pessoas soubessem que não existe um bem mais valioso na vida de vocês do que o seu tempo. Então, Boa. aproveitem o seu tempo. E aí, já indo fazer o link aí com a galera que passa muito tempo na rede social, não sei o quê. Cara, aproveite seu tempo pra fazer as coisas que você gosta. Ficar do lado das pessoas que você ama. Porque, Boa. pô, a gente teve uma pandemia pra mostrar que a qualquer isso. momento as pessoas podem partir, né? Então, assim, tempo, é importante dinheiro pra dar conforto e tudo mais, mas não esqueçam de aproveitar bem o tempo de vocês pra, como eu falei, fazer o que você gosta e principalmente com as pessoas que vocês amam. Essa é a mensagem que eu queria deixar pra todo mundo. Show de bola. Mais um episódio do Gorilas TV sendo encerrado, Andrei. Obrigadão, velho. Foi um Valeu, meu irmão. prazerzaço Que ter agradeço você aí aqui a com a gente. disponibilidade. Rodrigo E é isso. e Jaime, finalizando mais um episódio. Assistam, compartilhem, mandem ideias de pessoas que vocês querem que a gente traga pra cá. Comentem. Mandem perguntas que a gente vai fazer o possível pra atender todo mundo, beleza? Beleza. Ouça.